aqui está falando de uma situação espiritual que o povo vivia. Nós estamos vivendo dias semelhantes. A gente fala muito hoje em corrupção, muito em corrupção, mas hoje o Senhor quer falar algo direcionado para a sua vida. Porque a gente não pode se envolver com as coisas desse mundo, com os projetos desse mundo, com o jeitinho brasileiro. Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso, mas para a gente falar um pouco sobre o jeitinho brasileiro, eu vou ter que recapitular sobre a história da nossa nação, a formação do povo brasileiro. Eu estava estudando sobre a formação de alguns povos, de algumas nações, e analisando a história da formação do povo japonês, que é um povo considerado muito ético, muito educado. Meu Deus, por quê, né? Nós temos esse jeitinho, esse tipo de comportamento que em todo mundo é reconhecido como jeitinho brasileiro. E por que algumas nações, né, têm esse tipo de atitude, são países tão... a maioria da população é tão ética, tão educada. Por quê? E estudando sobre a formação do nosso povo, que a gente já viu em livros didáticos, né, tem uns que nem contam a realidade mesmo do Brasil, mas aí a gente estuda, a gente pesquisa. Mas, antes dos portugueses chegarem aqui, o Brasil era uma terra muito linda, florestas abundantes, tudo perfeito. Era uma terra que manava leite e mel, maravilhosa. Tudo, né? Tudo que se plantava, segundo, né, o relato, tudo que colocar nessa terra aí vai produzir. Era uma terra muito linda. Antes dos portugueses, habitavam aqui 5 milhões de indígenas, de diversos tipos, aqui nesse território. Então, quando os portugueses chegaram aqui, encontraram tudo isso, animais exóticos, né, tanta coisa, tanta variedade, coisa linda esse país. Encontraram uma árvore muito interessante, que tinha uma tinta vermelha. Como é o nome dessa árvore? Pau-brasil. Então, por isso que vem Brasil. Então, aquelas pessoas, inicialmente, eles começavam a trocar com os índios, né? Os índios, em troca de besteira, de espelho, de coisas, de objetos. Então, os índios, né, cortavam as árvores, os índios davam pele de animais, trocavam. Então, os índios, na verdade, para eles, quando viam aqueles homens, tudo vestido, diferente, então, para eles era algo curioso, a princípio. Então, aquelas pessoas que começavam a transitar, né, carregar, cortar, né, retirar o pau-brasil, era chamado de brasileiros. Por isso que a gente recebeu esse nome, viu? Brasileiro. Então, vem daí. Então, a princípio, foi isso. Então, de 1500 a 1530 era assim. Mas, a partir de 1530, após tantos relatos, porque esse primeiro período aí da história do Brasil, né, quando as caravelas, as naus chegavam aqui, nesse território, eles faziam mapeamento, eles faziam coleta de dados, né, faziam essa extração, mas não era tão lucrativa assim. Mas era uma terra muito boa para plantar. E aí pensou, né, no João, ó, e aí vamos cultivar o quê? A cana-de-açúcar. Olha que terra boa para plantar. Mas não foi assim tão amistoso, né? Os irmãos sabem. Nessas caravelas, irmãos, chegavam, a princípio, era aquela tripulação, os marinheiros, o capitão. Tinha algumas crianças que eram recrutadas entre meninos de 9 a 16 anos, se eu não me engano. Então, eles eram recrutados, as famílias achando assim, olha, eles vão aprender o ofício, né, da navegação, né? Então, entregavam os seus filhos, mas eles nem sabiam o que estava acontecendo. Muitos morriam, eram maltratados, né? E, a princípio, era isso. Depois começou a faltar mão de obra. Então, já era uma forma diferente. Então, Portugal começou a esvaziar, né? As prisões, os orfanatos, os indesejáveis. Então, começaram a mandar, começaram a enviar. Alguns também, fugindo, né, de perseguição, embarcavam também. E nessa, algumas crianças
judias, ciganos, eram sequestradas ou eram retiradas do convívio familiar e eram jogados nessas embarcações para trabalhar, porque eles precisavam de mão de obra. Então, aqui chegaram. E, junto com isso, também vieram os aventureiros, vieram muitas pessoas, né, com olhos, mesmo para explorar esse território. Então, a partir de 1530, né, Dom João enviou, bem, agora vocês, enviou a tropa que lembra aquela passagem de quem está fazendo aí o período, né, de jejum e oração, de 21 dias, lá de Joel. Eu lembrei logo dessa passagem dos 4 estágios de gafanhotos, né? Então, o primeiro veio, se eu não me engano, vamos abrir Joel, só para a gente não estar citando aqui sem a passagem, mas é interessante, acho que é Joel 1, 4, porque eu já estou lendo tanto, Joel, eu acho que é isso mesmo, deixa eu ver aqui. Joel, deixa eu ver se é 1,4 aí. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Né? Então, veio a primeira, vamos dizer assim, tropa. Né? Então, foi fazendo a extração. Depois veio a segunda. Mas a segunda, essa expedição... comandada por Dom João, enviada, aliás, ordenada por Dom João, foi com o seguinte objetivo: foi para escravizar, para colonizar e para implantar aqui o cultivo da cana-de-açúcar. Foram esses 3 objetivos. E os irmãos já sabem o que foi que aconteceu. Né? Então, realmente foram muitos indígenas massacrados, mortos e tal, como a gente conhece a história. Mas não foi o suficiente, né? E não deu conta essa mão de obra escrava. Então, foi trazido aqui para o Brasil cerca de, estima-se, 10 milhões de negros aqui para o Brasil. 10 milhões de negros. Feira de Santana tem uma população aproximada de 800 mil habitantes, não é isso? Mais ou menos isso, 800 mil. Salvador, se eu não me engano, ou está na casa dos 4 milhões, alguma coisa assim. Mais ou menos isso. Então, pense aí, 10 milhões de negros trazidos para o Brasil. Lá, muitos eram reis, eram príncipes, princesas, né? Tinham sua vida, cultivavam, casavam, tudo maravilhoso, né? E eles foram tirados de lá, foram jogados nessas embarcações, alguns morriam no meio do caminho e trazidos para aqui escravizados. Então, a nossa nação, ela foi formada a partir de muito sangue, de muita violência, de muita corrupção, de muito roubo, de muito assassinato. Essa foi a base da formação da nossa nação. Então, quando os portugueses vieram para o Brasil, foi inaugurado aqui a corrupção no Brasil. Por causa dessas atitudes. Roubo, que eles roubavam, né? Assassinato, morte, maus tratos, escravidão, tudo de ruim aconteceu aqui. Então, aqui começou esse processo, né, de corrupção, foi lá, na época da colonização. Então, a partir daí, a gente sabe a história, né, vai, passando anos, e, por incrível que pareça, irmãos, alguns acham até que a gente tem tantos anos assim que foi, né, dita a libertação dos escravos, né? Nós temos parece que fizemos 129 anos, 129 anos que foi escrita, declarada a Lei Áurea. 129 anos, ou seja, tem pessoas aqui que seus bisavós foram escravos. Pense aí. 129 anos. E aí foi inaugurada a corrupção na época da colonização do Brasil. Então, através da exploração da mão de obra e da extração das riquezas da terra.
Então, assim, existem muitas palavras, né, que a gente usa hoje para descrever essa corrupção. Né? Algumas palavras como molhar a mão, negociata, propina, rolo, esquema, falcatrua, maracutá e muitas outras que a gente conhece, né? Esses termos. Mas a palavra de Deus, ela combate a corrupção. A palavra de Deus, se você lê em Provérbios tem muitas passagens, Isaías. Então a gente vê a palavra de Deus combatendo a corrupção. Lá tem aí no slide, Ezequiel 22, 12 e 13, a Bíblia fala sobre a corrupção dos empresários injustos. Olha o que diz essa passagem aí. Sobre empresários que não são honestos, né? No meio de ti, aceitam-se subornos para se derramar sangue, recebes usura de lucros ilícitos e usas de avareza com teu próximo, oprimindo-o. E de mim te esqueceste, diz o Senhor Deus. Eu certamente baterei as mãos contra o lucro desonesto que ganhares. Aí em Provérbios diz assim: melhor é o pouco com justiça do que grandes rendas com injustiça. E lá em Provérbios 22, 16 diz: o que oprime ao pobre para aumentar o seu lucro, ou o que dar ao rico certamente empobrecerá. Então, uma das coisas que a gente vê muito são os empresários injustos, pequenos, grandes e médios, né? E médias empresas. Não é só empresa grande, não. Empresa pequena, empresa média, empresa grande. Então, isso é pecado diante do Senhor. Isso é jeitinho brasileiro. A gente vai saber um pouquinho mais sobre essa expressão mais adiante. Então, sobre os direitos trabalhistas, lá em Malaquias 3:5, diz assim: eu virei a vocês trazendo juízo, sem demora vou testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprime os órfãos e as viúvas e priva os estrangeiros dos seus direitos e não tem respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, nós temos tantos anos que aconteceu a escravatura aqui no Brasil e, por incrível que pareça, ainda nos tempos de hoje, ainda existem aqui no Brasil trabalhadores escravos. Irmão, como é que é assim? Eu não sabia disso, não. Irmãos, basta a gente assistir o jornal. Se a gente, pelo jornal, a gente sabe, imagina as autoridades, será que não sabem? Né? Pessoas que são retiradas, chega lá no local, aí vem alguém, né, monta lá uma banca. Olha, nós estamos recrutando trabalhadores para trabalhar, um exemplo, no canavial, em tal região. Né? Aí, uma região muito pobre, né? Cheio de jovens desempregados, pais de família desempregados. O que eles fazem? Eles vão se inscrever, né? Olha que bom, trabalho, emprego, olha, é temporário, tudo bem. Chegando aí, coloca aqueles homens dentro do ônibus e vai. Chega lá, a realidade é outra. Colocam lá no acampamento, sem a mínima estrutura para receber aquelas pessoas. Lá eles passam fome, lá para eles receber comida eles têm que pagar. O instrumento de trabalho eles têm que pagar. Resultado: eles nunca conseguem pagar aquilo que eles devem. Então, eles vão sempre estar devendo a quem? Ao dono da terra. Então, gente, quando chega, né, que a justiça, acho que a injustiça clama tão alto, tão alto, tão alto, né, o grito da injustiça, que aí o governo, né, aliás, as autoridades competentes, vão e libertam esses trabalhadores, a pessoa, o proprietário, né, das terras, tem que assinar e dar a eles todos os direitos que eles não tiveram durante aquele período que eles trabalharam. Ainda existe hoje isso aqui no Brasil. Então, injustiça, e o Senhor condena isso, e o Senhor diz que Ele vai visitar, porque a justiça do Senhor, ela existe. E Ele fala aqui que eu vou visitar. Nós temos 3 poderes: o executivo, o judiciário e o legislativo. Nós temos sempre uma preocupação: quem a gente vai votar para presidente, quem a gente vai votar para governador,
quem a gente vai votar para prefeito, mas a gente nunca tem preocupação com quem a gente vai votar para deputado, para senador, para vereador. Por quê? Gente, quem é que faz as leis? É o poder legislativo. É o poder legislativo. São estes homens que fazem as leis. Leis muitas que são para o seu próprio benefício. E aqui, o poder executivo, que são o que? Os governadores, prefeitos, presidente. Aí na Bíblia, em Isaías 1:23, diz assim: os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno, ama as peitas, o suborno, e anda atrás das recompensas. Não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa da viúva. Como é que está a situação hoje no Brasil com relação ao idoso, à saúde, a pessoa que está desamparada, a viúva? Como é que estão as nossas leis, irmãos? Quem que fazem as nossas leis e quem executa? Então o Senhor condena. Olha que isso aqui, quando foi escrito? Lá em Provérbios 16:12 diz assim: abominação é aos reis praticarem piedade, porque com justiça é que se estabelece o trono. Com justiça. Corrupção por parte daqueles que assessoram. Porque para dar conselho ruim, existe assim, ó. Existe assim. Então, muitas vezes, eu falei aqui terça-feira, às vezes os assessores são mais corruptos do que aqueles que estão governando. Então, eles recebem aquela sugestão, acham bom, vantajoso, porque o jeitinho brasileiro, e aí acabam acatando aquilo ali. Então, aqui a Bíblia também fala disso aí. Em Provérbios 25:5 diz assim: tira o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. E o seu trono se firmará na justiça. Poder legislativo. Aí, que é uma passagem que eu coloquei, em Isaías 10. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que prescrevem opressão, para desviar os pobres do seu direito, para arrebatar o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas que farei vós no dia da visitação e na desolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro e onde deixareis a vossa glória? Sei que cada um se abata entre os presos e cai entre os mortos. Com tudo isto, a sua ira não cessou, mas ainda está estendida a sua mão. A visitação do Senhor. Porque vai chegar um momento que o Senhor vai dizer basta. Para tudo isso que está acontecendo na nossa nação. Corrupção da força policial. Aqui em Lucas, capítulo 3, versículo 4, fala assim: e uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós o que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com vosso soldo, com vosso salário. Porque alguns soldados, quando ouviram a palavra do Senhor, a palavra de Jesus, então eles queriam o quê? Mudar. E eles não sabiam o que fazer, porque eles eram o quê? Oficiais do governo. Então, o que fazer agora que nós conhecemos a verdade? Aí o Senhor Jesus, Ele disse o que fazer. Porque muitos, eu sei que alguns aqui de vocês estão sob um jugo terrível, talvez no trabalho, patrão. E muitos são incentivados a mentir, muitos são incentivados a assinar coisas que, na verdade, são declarações mentirosas. Mas eu quero dizer uma coisa. Que o seu Senhor chama-se Jesus. Enquanto aquilo que você deve fazer como funcionário, você tem que fazer, cumprir o seu dever. Mas se passando disso aí, você está pecando, você está desagradando ao Senhor. Então saia desse jugo. Ore ao Senhor e diga: basta. Porque você é um servo do Senhor. Talvez até
o seu patrão mande você fazer algumas coisas erradas do tipo, testando você. Eu quero dizer uma coisa, você é servo do Senhor, saia desse jugo, ore. Tome uma atitude, você é filho de Deus. Quando Jesus disse assim, eu não vim trazer paz, mas vim trazer guerra. Aí você, meu Deus, eu não entendo, Jesus não é o príncipe da paz, mas quando ele falou isso, ele quis dizer, quando você vive de forma justa, de forma correta, segundo os princípios da palavra de Deus, você vai suscitar o quê? Oposição, guerra, ódio. Porque tem gente que não vai gostar de você porque você é justo. Tem gente que vai lhe odiar, vai lhe perseguir, vai querer lhe maltratar, porque você é um servo do Senhor fiel. Então, quando Jesus disse assim, eu não vim trazer paz, mas guerra, é nesse sentido. Porque se você serve ao Senhor, se você é fiel a Deus, obviamente que você vai ser perseguido. Qual é a árvore que recebe pedrada? É uma árvore que não tem frutos ou uma árvore que tem frutos? É a árvore que tem frutos. Aqui tinha um sufoco aqui com uma árvore aqui, ó, vizinha à igreja. Os meninos acho que era uma mangueira. Para pegar as mangas, eles ficavam jogando pedras. Só que as pedras estavam aqui, caindo aqui no pátio da igreja. Acho que, não sei não, mas parece até que já quebrou janela aqui. Então, assim, quem recebe pedrada é aquele que está frutificando. Claro que a gente vai suscitar o que? Perseguição. Porque nós somos filhos da luz, filhos de Deus. Mas nós estamos debaixo da proteção do Senhor. O Altíssimo é a tua habitação. E voltando àquela primeira passagem que a gente diz, lá, que a gente leu, em Isaías 33, esse é o homem que habitará nas alturas, seu refúgio será a fortaleza das rochas, será suprimento de pão e água não lhe faltará. Meu irmão, se você for fiel ao Senhor, não vai lhe faltar nada. Você pode até sair desse trabalho, você pode até perder esse emprego, mas outra porta vai se abrir. Porque a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. E a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Então, se o Senhor te colocar em um lugar, foi Deus que te colocou, ninguém vai tirar você. Amém? Quando a gente fala de mudar a nossa nação, que tem uma formação corrupta, que foi formada à base de sangue, de violência, de roubo, de assassinato, quem vai mudar essa história somos nós. Amém? Então, corrupção no funcionalismo público. Também em Lucas, capítulo 3, versículo 12 a versículo 13, diz assim, e chegaram também os publicanos para serem batizados e disseram-lhe, mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse, não peçais mais do que o que vos está ordenado. Façam o seu trabalho e não peçam mais além daquilo que é para pedir, do que é para cobrar. Quando chegaram assim, os discípulos a Jesus, disseram assim, Jesus, e aí? Aqui nós devemos dar impostos? Devemos pagar esses impostos? Né? Porque estava perguntando a Jesus, por que os impostos romanos eram injustos? Então eles estavam questionando Jesus, e Jesus disse o quê? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. A gente sabe que muitos impostos são realmente injustos? São. Mas a gente, como servo de Deus, a gente tem que pagar, mas a gente tem que orar para mudar a nossa realidade, a realidade da nossa nação. Mas nós temos que pagar, o Brasil está sobre esse jugo, o jugo da corrupção. Mas quem vai mudar esse jugo e vai quebrar esse jugo somos nós. Nós é que vamos transformar a nação através da nossa atitude. Amém? Corrupção na liderança do povo de Deus. Em Miqueias 3,11. Os seus chefes dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Nem o mal nos sobrevirá. Aliás. Corrupção no meio da igreja. Também, muitos utilizam do púlpito, muitos utilizam a sua autoridade como líderes espirituais para enganar o povo.
Aí alguém me perguntou, alguns dias atrás, assim, mas por que Deus permite isso, que o povo seja enganado? Eu falei, por quê? Porque a palavra de Deus diz, meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E conhecereis a verdade vos libertará. Se você lê a Bíblia, se você estudar a palavra de Deus, você nunca vai ser enganado por falsos profetas ou falsos líderes. Amém? O obreiro, ele tem que ser aprovado. E a aprovação vem através do estudo da palavra de Deus. Aquilo que te dá conhecimento, meu irmão, é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O povo de Deus tem que conhecer a palavra, tem que ler a Bíblia todos os dias. Ler com vontade, ler sem vontade, ler para ter vontade. Porque é através disso aqui que vai nos libertar da ignorância espiritual. É a palavra de Deus. Quando você lê Isaías, você está lendo a realidade hoje. Quando você vê Joel, as fases do gafanhoto, eu falei, Jesus, teve a época da escravidão no Brasil, teve a época da ditadura militar, tem a época que nós estamos vivendo, e sabe lá o que vai vir aí? Quando a gente pensa que melhorou, surge algo pior. Mas nós vamos fazer a diferença. Porque nós somos o povo justo, o povo de Deus. Que não se contamina com as coisas desse mundo, desse sistema sujo. Em Atos 20, 28, diz, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Você foi comprado por um alto valor, que foi o sangue de Jesus. Então você não pode se corromper, você não pode se envolver com o sistema desse mundo, porque você foi comprado por um alto preço, foi preço de sangue. Corrupção no poder judiciário, os ministros, os juízes, desembargadores. Nos tempos bíblicos eram eles que julgavam. E hoje a gente sabe o que aconteceu recentemente, né? Quem estava encarregado aí, o que aconteceu? Isso é algo espiritual. Você está percebendo que é algo espiritual? Que você tem que orar? Em Deuteronômio 16 diz assim, não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem receberás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. A justiça, somente a justiça seguirás para que vivas e possuas em herança a terra que te dará o Senhor teu Deus. Mesmo você que está com a causa na justiça, eu falei isso, né? Tem gente que coloca lá no pedido de oração, lá na sala de oração, uma causa na justiça. Quem aqui já passou por isso sabe como é a lentidão na justiça para resolver um problema, alguma coisa. Olha, mesmo que esse juiz seja injusto, mesmo que esteja ali na mesa dele, ele seja uma pessoa ímpia, injusta, mas se Deus quiser, ele age. Então, mesmo aquele juiz injusto, ele vai aprovar a causa a seu favor. Amém? Então, você que está com uma causa na justiça, ore ao Senhor. Nós estávamos, alguns anos atrás, com uma causa na justiça, passa ano e vem ano. Meu Deus, tem misericórdia, Jesus. Eu orava assim, Senhor, esse juiz, ele pode ser injusto, mas a causa é tua, tu és o advogado dos advogados, tu és o juiz dos juízes e tal, e tal. Glória a Deus, nós ganhamos a causa. Ore ao Senhor, porque Ele é o teu advogado fiel. Amém? E vem aqui nesse contexto onde surge aí o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro já existia, tá? Mas o termo, né? Vamos dizer assim, formalizado. Né? Formalizado. Em 1970, ocorre aí, né, a Copa do Mundo. O Brasil foi campeão. Né? Aqueles jogadores ficaram tão famosos. Ficaram assim, era como se eles fossem, aliás, viraram celebridade. Foi algo assim espetacular, né? O povo até esqueceu da situação política que o Brasil se encontrava por causa dessa Copa. Foi algo assim maravilhoso, foi tão maravilhoso. Por exemplo, aqui em Feira,
teve bairro, né, conjunto, que foi formado como a Cidade Nova, né, o bairro Cidade Nova, que recebeu, olha que maravilha, nome de jogadores. Você mora onde? Eu moro na Rua Pelé, né? Você mora onde? Diz aí, gente, o nome de outros jogadores aí. Rivelino, né? Eu moro na Rua Rivelino. O que mais? Tostão? Carlos Alberto. Poxa, que coisa chique, né? Morar na rua do nome de uma celebridade. Então, em 1976, um jogador, né, Gerson, ele foi fazer uma propaganda de cigarro, né, uma marca lá de cigarro. E aí, nessa propaganda, ele falou uma frase que ficou assim, virou a frase célebre. O importante é levar vantagem em tudo, certo? Então, você que gosta de levar vantagem em tudo, adquira ou use o cigarro tal. Então, isso pegou. Isso pegou de tal forma, levar vantagem em tudo, que sujou a imagem do jogador. O jogador ficou, né, chateado, reclamou, olha, eu não quero que isso seja associado à minha imagem, mas não teve jeito, ficou assim mesmo, ficou conhecido como a Lei de Gerson. Então, se você ouviu falar nessa frase, nessa expressão, Lei de Gerson, está se referindo ao jeitinho brasileiro de enganar, né? De ter sempre vantagem em tudo. A empresa quis se retratar e tal, mas não adiantou de nada, ficou mesmo a Lei de Gerson. Então, quando a gente fala, né, de Lei de Gerson, ou jeitinho brasileiro, a gente está falando de tirar vantagem em tudo. Pressupondo que os sujeitos aguardam o máximo possível de benefícios, visando exclusivamente o benefício próprio. Então, isso é o jeitinho brasileiro, levar vantagem em tudo, em tudo. Se está dando um brinde, pega 2. Se tem um congresso, um seminário, eu estou dizendo assim, não é aqui na igreja não, tá? Mas aí quem trabalha em empresas que oferecem seminários, congressos, né, para as pessoas, aí às vezes pegam, faz um pacote no hotel para hospedar aqueles funcionários para fazer treinamento. Gente, são coisas horríveis que acontecem. Acontecem roubo, acontece falta de educação, né? Eu lembro de uma pessoa que participou de algo assim, e ela dizia que fazia assim, esperava o pessoal da empresa ir primeiro na frente para se servir no buffet, e ela ia depois, porque a falta de educação era tão terrível, que ela esperava, porque ela tinha vergonha do povo descobrir do hotel que ela era da empresa. Porque ela disse que era terrível, né? Maus hábitos, maus costumes, tudo isso jeitinho brasileiro. Tem lá no hotel, tá, um hotel de luxo, né, disponibiliza lá um roupão, toalha. Tem gente que leva para casa. Tem gente que leva para casa. Roubo, furto, jeitinho brasileiro, Gerson. Tirar vantagem em tudo. Mas aí a gente vem para aqui, será que a gente também não está praticando algo que está de encontro à palavra de Deus? Quando recebemos um valor a mais e um troco e não devolvemos, jeitinho brasileiro. Irmãos, eu tirei uma xerox aqui na Senador, ou na Adenil, e o rapaz não tinha troco. Aí eu fiquei de dar depois 25 centavos. E passando, aí eu falei, olha, ele, a senhora pode ir, depois você me dá os 25 centavos, tá bom. Na volta, eu ia passando direto, aí Carlos me lembrou, os 25 centavos do rapaz. Eu, mesmo, fui lá. Quando entrei, o menino nem lembrava. Ele nem lembrava, 25 centavos. Pode ser, irmãos, um centavo não, que não tem mais, né? 5 centavos. Devolva. Devolva. Eu não estou dizendo que você chegar em casa, pegou o ônibus, chegou em casa e lembrou que veio 10 centavos a mais. Você vai pegar um ônibus para ir lá. Mas quando você for na rua, na oportunidade, minha amiga, é o seguinte, mas aí você tem que saber, né, fazer para a pessoa não ser prejudicada, né, principalmente caixa. Mas aconteceu comigo, né, foi um produto a mais, uma caixa a mais, era R$2 a caixa, 2. E aí, quando a gente chegou, eu conversei com minha irmã, falei, olha, veio uma caixa a mais, R$2. Aí, quando eu fui comprar na loja de novo, na hora do caixa, fiz assim,
o senhor vai dar o desconto aí de R$2. E ele não entendeu. Eu falei, porque da outra vez que eu vim aqui, a semana passada, o senhor passou uma caixa a mais. Então, eu estou lhe pagando aqui os R$2 que eu fiquei devendo ao senhor a semana passada. Podia passar, né? Não sei o que passou pela cabeça dele. Ele ficou assim, olhando para a minha cara. Eu não sei se pensou assim, ou mulher besta, ou pensou assim, tá difícil achar pessoas assim. Não sei o que foi que passou pela cabeça dele. Então, quando consumimos produtos no supermercado e não pagamos, eu já falei isso, né? Às vezes os pais vão com as crianças, aí a criança toma o iogurte, come o biscoito, e aí o que ela faz? É na hora de passar no caixa, né? Ao invés de pegar aquela embalagem vazia e colocar lá para ser cobrado, não, deixa no carrinho. Horrível isso, irmãos. Ou se eu ver alguém que eu conheço, que diz ser servo do Senhor, fazendo uma coisa dessa, eu passo direto, porque eu morro de vergonha. Morro de vergonha. Quando estacionamos em vaga de portadores de alguma deficiência, sem sermos deficientes, está lá a vaga, está lá, pintado, ou a placa, mas você estaciona. Ah, é rapidinho. Ou eu fico feliz, sinceramente, quando eu vejo rebocando o carro, no lugar que está estacionado, é bem feito. Tenha paciência uma coisa dessa. É vaga para deficiente. E você estaciona lá porque você quer tirar vantagem. Porque você não quer ter o trabalho de estacionar em outro lugar. Jeitinho brasileiro. Tirar vantagem em tudo. Quando violamos a lei do silêncio. Quando furamos a fila de caixa de certos estabelecimentos com desculpas esfarrapadas, né? Eu só vou aqui fazer uma pergunta, viu, gente? Cara de pau, né? Aí chega lá, é o seguinte, e dá para pagar isso aqui? Né? Jeitinho brasileiro. Quando sentamos no coletivo e fingimos dormir para não dar lugar aos idosos, né? Eu já falei isso. Se seu filho estiver sentado do outro lado, é a ordem, né? Porque hoje os pais são assim, né? Está o filho sentado lá, adolescente, lá ouvindo som, mascando chiclete, aí a mãe levanta para dar lugar. Tenha paciência, mande o seu filho levantar. Agora, se seu filho já levantou e surgiu outra pessoa, você levanta. Mas manda o seu filho levantar. Fulano, o pai está lá no fundo, levante aí, dê lugar a essa senhora. Se ele não se tocar, né? Porque tem adolescentes, tem jovens, tem adultos que não se tocam. Então, a ordem é essa. Mas se o jovem não levantou, levante, irmã. Levante, irmão. Fica lá fingindo, não. Né? Que está dormindo para não dar lugar. Jeitinho brasileiro. Quando trocamos e negociamos votos por qualquer coisa. Quando recebemos salário sem nunca aparecermos no ambiente de trabalho. Quando falamos ao celular enquanto dirigimos, quando usamos a força de um cargo para autobeneficiamento, quando saqueamos carga de veículos acidentados ou de estabelecimentos vandalizados, aí você pensa, oxe, misericórdia, será que alguém aqui faz isso? Mas você talvez receba esse produto, alguém vende e você compra. E você sabe muito bem de onde veio. Então, um celular, meu irmão, novo, na caixa, bem abaixo do valor, e alguém está vendendo, tem uma coisa estranha aí. Está esquisito esse negócio. Aí você compra, não fui eu que roubei. Não foi eu que saqueei. Mas você está se beneficiando disso. Jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro. Quando falsificamos assinaturas e documentações, quando não declaramos certas mercadorias à Receita Federal, quando fazemos cópias ilegais, quando sonegamos imposto de renda, quando fazemos hora para ganhar extras sem trabalhar, quando no ambiente de trabalho gastamos tempo com cafezinhos, você está entendendo, né? Aí você procura o funcionário, oxi, que cafezinho esse que não termina nunca? Ele foi ali tomar um cafezinho, ó. Gente, almoçar, tudo bem, que são o quê? 2 horas, né? Para almoçar. Mas tomar um cafezinho e demorar 1 hora de relógio, fazendo corpo mole. Jeitinho brasileiro, não faça isso não, irmãos. Tem gente que faz isso para ser demitido. Quer sair, o patrão não manda embora e fica fazendo corpo mole para ver se faz, né? Para ver se bota para fora. Jeitinho brasileiro, você é diferente. Você não pode se parecer com o mundo. Irmãs, eu estou falando isso é difícil. Eu não estou dizendo que isso é fácil, não. Vocês acham que foi fácil para os publicanos, que
entender o plano de salvação? Vocês acham que foi fácil para aqueles soldados romanos que entenderam o plano de salvação? Não foi fácil, porque eles estavam sob um jugo de corrupção, um jugo de maldade, de roubo. Então, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Isso foi Jesus que falou. Eu não estou aqui dizendo que é fácil, não. Porque o evangelho da prosperidade é muito fácil, a teologia da prosperidade. Venha, receba a oração para você ser abençoado, irmão, para você ser próspero. Se fosse fazer filas assim, né? Fila para receber prosperidade, fila para receber cura, fila para ser mais fiel ao Senhor. Qual seria a fila mais comprida? Não precisa nem dizer. Qual seria a fila mais comprida? Isso aqui não é fácil, não. Mas o Senhor está trazendo a você, porque a gente fica falando de corrupção lá longe, como se fosse uma coisa bem distante. Mas no dia a dia, muitas vezes nós somos corruptos. Corruptos, como aquelas pessoas que estão lá. Agora tem as grandes e pequenas proporções, mas para Deus, pecado, pecadinho, pecadão, pecado. É tudo pecado. A diferença é a consequência. Tem consequências maiores e consequências menores. Mas contém as consequências. Quando estacionamos nas calçadas com placas proibitivas, quando no congestionamento trafegamos pela direita do acostamento, quando comercializamos objetos doados, as campanhas de socorro e catástrofes. Quantos aqui, talvez, né? Alguém de vocês já comprou um produto, quando chegam em casa e assim, venda proibida. Meu Deus, que absurdo! No supermercado vendendo um produto que não pode ser comercializado. Já pensou? Eu já comprei produto assim. Falei, meu Deus, olha para isso, que absurdo. Venda proibida. Porque tem produtos que você consome no dia a dia, mas que são doados para ONG, destinados para, né, determinada organização. Então, aqueles produtos, eles não podem... Por exemplo, merenda escolar. E vem lá escrito, né? Vem lá escrito, venda proibida. Aí alguém sabido, né? Pega, compra, ganha essa compra mais barato e chega e vende, né, o leite, né, e chega lá, venda proibida. Aí você compra. Ah, meu, está mais barato mesmo. Ah, tá. Não fui eu que fiz, jeitinho brasileiro. Pecado. Pecado. Quando encontramos algum objeto perdido e não devolvemos, aquela triste expressão, achado não é roubado. Não estou dizendo que você vai achar R$200, ou sei lá quanto foi, você vai sair na rua assim, sacudindo, né? Quem é esse dinheiro? Mas eu conheço hoje ela já é casada, é mãe, mas na época ela era uma adolescente, ela era minha discípula. E ela achou um dinheiro, e aí ela disse que não sabia o que fazer com isso, mas ela não queria ficar sem perguntar. Então ela perguntava assim, o senhor perdeu alguma coisa? Aí a pessoa ia dizer, o que foi e quanto foi? E dizer as cédulas. Por exemplo, eu perdi, minha filha, 2 notas de 50 ou 2 notas de... Né? Tinha que adivinhar. Então, ela sai perguntando, eu não me lembro se ela teve, parece que ela não achou, né? Ninguém, o dono do dinheiro. Mas ela fez a parte dela, de procurar. De uma forma sábia, né? Porque uma menina, né? Ela acho que tinha na época 12 anos, ter essa consciência, né, e essa capacidade de dizer assim, olha, se eu disser, o povo vai pegar o dinheiro sem ser o dono. Então, ela pensou, bem, eu vou perguntar. Se a pessoa disser o que perdeu, eu vou perguntar o que foi que perdeu. Então, quando pegamos atestado médico falsos, quando levamos da empresa para casa um simples clipe sem autorização, não é seu, não leve. Quantos lugares a gente chega, né, irmãos, que a caneta está amarrada. Aliás, já vende, né? Aquela canetinha que vem com um cordãozinho. Por que vocês acham que vende aquela caneta, gente? Com um cordãozinho. É para ela não sumir. Porque já sabe o mau costume das pessoas. Irmãos, aqui na igreja, se você pedir... Tem gente que nem gosta de trazer caneta para a igreja. É sério. Porque o irmão pede para anotar, sei lá, botar o nome no envelope do dízimo e não devolve para o irmão. O irmão fica, meu Deus, eu emprestei a caneta, foi a quem mesmo? O irmão está lá com a caneta e o irmão até esquece. Irmãos, isso é muito sério. Parece que está entranhado na gente. Por quê? Olha lá o passado. Mas nós somos novas criaturas em Cristo Jesus.
Amém, amém. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quando no serviço da empresa acrescentamos a nota fiscal o dobro do que gastamos, e uma série de coisas. Eu quero que você abra aí Isaías capítulo 58. Esse aí não está no slide, só está aí, só anunciando, mas eu quero que vocês abram aí. Isaías capítulo 58. Nós estamos numa campanha de jejum e oração de 21 dias. E como eu disse, não só a nossa igreja, mas muitas igrejas no Brasil estão jejuando e orando em favor da nossa nação. Eu quero que você observe bem o que fala essa passagem aqui. Isaías 58. Clama a plenos pulmões e não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto de jejum aceitável do Senhor? Porventura não este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livre os oprimidos, despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondes do teu semelhante? Irmãos, talvez você não tenha... Hoje em dia a gente não pode fazer isso, né? Chegar uma pessoa, está passando na rua, a gente pegar e acolher em casa, que a gente pode estar correndo risco de vida. Mas existe a maneira de você abrir a mão, de você ajudar o pobre e o necessitado. Na nossa igreja nós temos trabalhos nesse sentido. Todo primeiro domingo do mês nós temos aqui a cesta, colocamos aqui para você dar, para você ofertar. Nós temos campanhas, nós temos ali os envelopes que você ofertando para missões urbanas, né? Missões também... que a gente tem um trabalho que a gente apoia na África. Então, existem formas de você ajudar. Mas, às vezes, você não ajuda porque você não quer ajudar. Ah, meu irmão, mas eu só ganho um salário mínimo. Mas o apóstolo falou aqui, pode ser qualquer valor. O valor que você pode dar. É uma forma da gente ajudar. Então, a gente está orando pela nação, a gente está jejuando, a gente busca, a gente quer mudança no nosso país, mas a gente não toma nenhuma atitude, a gente não quer mudar. E Deus está chamando a nossa atenção. E o povo perguntava, a gente jejua, a gente ora, a gente clama e não acontece nada nesse país. Mas não acontece porque a gente não muda. Porque a gente não muda de atitude, de postura. Mas a partir do momento que a gente mudar, esse Brasil vai mudar, irmãos. Amém? O versículo 8, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás o Senhor, te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a tua alma, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma, até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Aqui está dizendo, você terá saúde, até saúde. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantará os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Para que esse país, a gente possa dizer, é um país que emana leite e mel. Porque esse país é um país rico. Esse país é um país rico, gente. O problema está no desvio dos recursos e nas nossas atitudes no dia a dia. Temos que mudar.
para que esse país seja transformado, para a gente dizer assim: essa nação é a nação do Senhor. Para que o trono de Deus seja estabelecido aqui, nesta cidade, nesse estado, nesse país. Em 2 Crônicas 7,14, o apóstolo terminou a mensagem domingo passado com essa passagem. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo, se a gente se arrepender, se a gente se converter dos nossos maus caminhos, Ele vai sarar esta nação. Ele vai sarar esta terra, Feira de Santana. Ele vai sarar a Bahia. Ele vai sarar o Brasil. Amém? Lá tem uma passagem interessante. Aí, acho que tem aí no slide, em Gênesis 5, 28, 29. Diz assim: aos 182 anos, Lameque gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé e disse: Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento das nossas mãos, causadas pela terra que o Senhor amaldiçoou. A esperança era quem? Noé. A esperança somos o quê? Nós. Nós somos a geração de Noé. Nós somos o povo escolhido para transformar essa nação. Quando você, aqui não foi quando você nasceu, mas quando você nasceu em Cristo Jesus. Quando você nasceu em Cristo Jesus, aceitou o Senhor como seu Senhor e Salvador. Ali nasceu a esperança de mudança para o Brasil. Amém? Quantos estão aqui? Amém? Então nós somos a geração de Noé, geração santa, geração temente a Deus e geração de fé. Então eu quero terminar repetindo essa passagem e eu quero que você me acompanhe. Não sei se está no slide aí se o meu povo, tá? Então eu quero que você fique em pé, meu irmão. Levante. Me perdoe se talvez eu tenha sido um pouco dura, né? Mas eu orei ao Senhor, eu falei: Jesus, ajuda-me a falar apenas aquilo que o Senhor quer que eu fale. Tenha misericórdia de mim, porque sinceramente eu não gostaria de estar aqui. Sinceramente, eu não gostaria de estar aqui. Eu gostaria de estar aí sentada. Mas eu não tive escolha. Os irmãos viram, né? Domingo eu não tive escolha. Eu estava ali sentada, quase caí da cadeira, quando o apóstolo me convocou. Deus tenha misericórdia de mim, Deus tenha misericórdia de nós. Eu quero que a gente leia essa passagem com um compromisso, assumindo o compromisso diante do Senhor, que a gente precisa mudar, que a gente precisa se arrepender dos nossos pecados, que a gente precisa se converter dos nossos maus costumes, maus caminhos, se libertar desse jeitinho brasileiro, irmãos. Talvez a sua família seja uma família que foi muito bem educada, muito ética, mas talvez não. Você venha de uma família com muito maus costumes. E talvez você tenha alguns costumes que está difícil de se libertar, mas você é o povo de Deus, você é justo, você é santo, porque o Senhor te santificou. Então, eu quero que nesse momento a gente leia essa passagem como algo profético para a nossa vida e para a nossa nação. Amém? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém? Glória a Jesus. Oh, aleluias. Aqui, meu Pai, está o teu povo, Senhor. Pai, nós somos o teu povo, nós somos a geração de Noé. Foi vista em nós a esperança para esta nação. Nós queremos essa nação rendida aos teus pés. Nós queremos o fim da corrupção, da bandidagem, do roubo. Nós queremos, ó Deus, ter acesso, Senhor, à saúde, à educação, à segurança. Nós queremos passear pelas ruas tendo segurança. Nós queremos ir ao hospital e sermos atendidos e bem atendidos.
e as repartições públicas e ser bem atendido, aos bancos ser bem atendido. Senhor, nós queremos uma solução para isso, mas nós precisamos mudar, nós precisamos nos arrepender. Nos ajuda, Senhor, ajuda esse irmão, ajuda essa irmã nessa dificuldade. Tu sabes, ó Deus, talvez o trabalho, Senhor, está sendo, ó Deus, difícil, Pai, conviver com tanta corrupção, com tanta bandidagem, com tanta trambicagem. Está difícil para esse servo do Senhor nesse ambiente, Pai. Senhor, foi esta porta que o Senhor abriu para este irmão, para esta irmã. Mostra o teu filho, mostra a tua filha. Dá fé, Senhor, que esse irmão tenha fé, que essa irmã tenha fé, tenha coragem para estabelecer, Senhor, o teu reino no ambiente de trabalho e dizer: basta, chega disso. Abre a porta, Pai, que esse irmão precisa, que esta irmã precisa. Abre, Senhor, essas portas, Pai. E, ó Deus, na tua palavra diz, Senhor, quando Zaqueu se converteu, ele disse: Senhor, se porventura defraudei alguém, vou restituir. Eu vou restituir 4 vezes mais. Se porventura aqui, Pai, alguém pecou nessa área, fez algo desonesto, dá a chance, dá a oportunidade para que este irmão, para que esta irmã venha restituir aquilo, ó Deus, que foi tirado. Senhor, nos ajuda a nos libertar, Senhor, dos maus costumes, dos maus hábitos. Nos ajuda, meu Pai, ajuda esse irmão, ajuda essa irmã, esse jovem, que talvez, ó Deus, tenha uma grande dificuldade dentro da sua casa por causa do ambiente, Senhor, que não favorece a sua santidade. Mas o teu Espírito Santo habita em nós, é que nos dá força para vencer, é que nos dá força, Senhor, para lutar, Senhor, contra o pecado, contra o mal, contra a desonestidade. Esse filho, Pai, que é incentivado pelo pai a mentir, a fazer, ó Deus, falcatruas, Deus, tenha misericórdia, ajuda, meu Pai, este jovem se libertar desse jugo, Senhor. A esse pai de família que depende desse emprego, Deus, abre a porta para o teu filho. Oh Deus, a este teu filho, essa tua filha, que é servidor público, que está rodeado, Pai, de pessoas corruptas. Pai querido, que ele venha fazer a diferença onde ele está. Que ele venha, Deus, exercer, meu Deus, o teu reino, a tua autoridade, onde ele estiver. Nos ajuda, Pai, a vencer. Sabemos, ó Deus, que as perseguições virão, porque de certo virão. Mas tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, aquele que está ao nosso lado, que peleja as nossas guerras. E nós iremos vencer, porque em ti nós somos mais que vencedores. Porque 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas a gente não será atingido. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Por maior que seja a muralha, eu quero dizer, meu irmão, quanto maior for a muralha, maior será a manifestação da glória de Deus na tua vida. Se a tua muralha é muito grande, o teu Deus é bem maior do que esta muralha. E você vai vencer se você exercer a sua fé. Ó Senhor, entregamos as nossas vidas nas tuas mãos. Tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia do teu povo, Pai. Desperta aqueles que estão dormindo espiritualmente. Aqueles, ó Deus, que estão fracos na fé. Aqueles que estão mortos espiritualmente, ressuscita, Pai. Que não seja, Pai, como o sorriso da caveira, o sorriso da morte, mas que seja o sorriso da vida. Oh, Pai, que não seja um morto vivo, mas que seja um vivo cheio do Espírito Santo de Deus. Derrama, Pai, do teu óleo nesta noite. Derrama do teu azeite sobre essas vidas, Pai. Sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher, sobre a vida deste adolescente. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai. Rogamos, ó Deus, pela tua misericórdia, Pai, sobre as nossas vidas. Derrama do teu óleo. Derrama, Senhor, sobre as nossas vidas. E nos dá força para vencer, nos dá força para lutar, Senhor, porque em ti nós somos mais que vencedores. Louvado e exaltado seja o teu santo nome, Pai. Glórias sejam dadas a ti. Aleluia.